Muito bem. Então, como era previsto, o Luciano Hang transformou a CPI num palanque eleitoral. Num palanque eleitoral. Ele chegou a exibir a propaganda das suas lojas, né? Então, além de palanque eleitoral, também fez de palanque comercial para divulgar a Havan. E, como sempre, né, ele que é hábil nas suas performances, acabou utilizando esse espaço público para justamente reafirmar, né, todo o script negacionista, aproveitou para tirar sarro ali dos senadores. O Renan Calheiros, no início da CPI, achou que seria diferente, né? E aí resolveu mandar alguns recados. Nós vamos soltar aqui um VT em que o Renan fala de bobos da corte, né? Que diz ele que são úteis para bajular o rei. E claro, o Hang, que não é bobo, também estava lá amparado pelo Flávio Bolsonaro, que já não aparecia na CPI há muito tempo. Solta o VT, Freitas. Que nesta comissão parlamentar de inquérito nós temos ouvido e mostrado ao país alguns personagens. E essa, senador Girão, é a qualificação mesmo mais apropriada, que é a síntese dessas macabras figuras que flagelam a nação indistintamente. Trata-se de figuras corriqueiras, na sabugice ao poder, em busca de ganhos fáceis, através de fanfarras mortais. Em todas eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Independentemente de trajes usados ao longo dos tempos, são úteis para bajular o rei, os poderosos do camarim, e criar, senhor presidente e senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação. Relator, o senhor está chamando o depoente de bobo da corte antes de começar o ouvido? Presidente, já começou a ofensa antes de começar. Já começaram as ofensas. Que cinismo, relator. Que cinismo, rapaz. Eu não estou... Tenha seriedade, pelo menos, rapaz. Presidente, eu estou querendo dizer que hoje eu não vou aceitar nenhuma provocação. O Mário, boa noite. Você escreveu mais cedo um artigo sobre isso, né? O que você achou da CPI? Você que acompanhou uma boa parte dela hoje, o que você achou do Luciano Hang e do comportamento dos próprios senadores integrantes da CPI em relação ao seu convocado? Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Boa noite, Mário. Boa noite, Cláudio. Falhou o som, por favor, se puder recomeçar aí a sua fala, falhou o Luciano Hang fez o que se esperava dele, nada mais diferente. A gente já sabia que ele ia aparecer fantasiado de Zé Carioca, né? Que aproveitar os holofotes para fazer propaganda da sua loja. E de bobo, como você mesmo disse, ele não tem nada, né? Ele é um empresário que fatura, segundo ele disse, 14 bilhões de reais por ano e tem um lucro de 1 bilhão e 400 milhões de reais, se não me engano. Bobo, certamente ele não é, né? O que eu escrevi ali no início desse depoimento foi justamente que não cabe a um senador da República, ainda mais o relator da CPI, numa CPI, aliás, ofender o depoente. Afinal de contas, aquilo é como se fosse um tribunal, de certa maneira, né? É como se o juiz ofendesse a testemunha, o réu, o investigado, seja o que for. Não existe, está errado, né? O comportamento dos senadores foi lamentável. Aliás, vem sendo lamentável. Eu sempre digo, essa CPI é um circo. Não foi o Luciano Hang que transformou a CPI num circo, ou é o discurso bolsonarista, né, de tentar transformar a CPI num circo. Não, a CPI, aliás, como
boa parte das CPIs brasileiras, elas têm um aspecto circense que é absolutamente inapropriado. E serve de holofote para esses senadores que ficam ali. Eles acabam ganhando, em função das suas falas histriônicas, minutos nos telejornais, principalmente, e espaço no noticiário, no resto do noticiário. Então, isso está errado. Você não pode chamar. Por mais que o Luciano Hang seja uma figura que se preste ao ridículo, de bobo ele não tem nada, né? Mas ele não pode ser, e que fez coisas erradas, né? Veja, eu não estou aqui criticando a liberdade de expressão do Luciano Hang, que foi um aspecto também meio absurdo dessa CPI. Quer dizer, o cara não pode ser criminalizado porque ele acha que o comunismo é uma coisa ruim. Eu também acho o comunismo uma coisa ruim, né? Independentemente do que ele acha, do que ele achar, ele tem o direito de expressar o que ele pensa. Né? Então se misturou muita coisa, né, Cláudio? Quer dizer, o apoio dele ao Bolsonaro, o discurso que ele fez, com o que efetivamente interessa. Quer dizer, o Luciano Hang, ele contribuiu para que o combate à pandemia fosse caótico da parte do governo federal, ele contribuiu, financiou fake news sobre tratamento, tal do tratamento precoce, fez apologia de remédio que não funciona, né? É isso que interessa. E para isso, Cláudio, não precisava de CPI, de depoimento de CPI na CPI, porque os fatos relacionados ao Luciano Hang estão aí, então os vídeos já estão aí, né? Ele nunca escondeu nada, né? As offshores que ele diz ter como quase uma espécie de segurança contra as oscilações do dólar. Uma boa parte dos empresários, aliás, todos os grandes empresários brasileiros têm. Blindagem Agora, patrimonial. precisa investigar. Proteção patrimonial. Proteção né? patrimonial. Precisa investigar, obviamente, né, se essas offshores serviram para financiar bolsonaristas em rede social. Isso sim. Né? Agora, perdeu-se um pouco o escopo. Né? E aí o cara deitou e rolou, né, Cláudio? Deitou e rolou. Ele deitou e rolou. Evidentemente, ele deu o drible da vaca lá na CPI, porque de bobo ele não tem nada. Deixa eu aproveitar o teu gancho. Aproveitar o gancho da tua fala e pedir para o Freitas colocar na tela justamente a hora que ele usa a própria CPI para fazer propaganda da Havan. Freitas, por favor. Senhor presidente, vamos fazer deste um ano. Senhor presidente, com todo respeito, propaganda da empresa do depoimento. A chama de um campeão. Vamos cantar pra encantar todo mundo, mostrar a força do conjunto no coração. A Havan é do Brasil, a loja que honra a bandeira. Senhor presidente, com todo respeito, isso é propaganda da empresa. Ele está usando máscara da empresa. O princípio é da impessoalidade. Respeita a memória dos Ok. Vamos focar no objeto da CPI. Palavra, só um minutinho. Tenho a certeza de que essa história de sucesso não foi construída da noite para o dia. Depois dessa, Mário, a Luísa Trajano vai querer ser chamada para a CPI também, hein? Olha aqui, quando ele começou a falar, Cláudio, do faturamento da empresa dele, das empresas dele, do lucro e tal, muito olhinho de senador deve ter brilhado, né? Aliás, a revelação do repórter Wilson Lima, do antagonista, né, de que ali no intervalo, para acalmar os ânimos, né, ele trocou ali umas palavras amáveis com o Renan Calheiros, e que a conversa
foi justamente sobre, se eu não me engano, a abertura de uma loja. Senhores, daqui a pouco, no ano que vem, sei lá, daqui a 2 anos, vai estar o Renan Calheiros cortando fita de inauguração de loja da Havan em Alagoas, viu? Porque, assim, não se joga fora o empresário que fatura o que fatura esse senhor aí. Lá em Brasília, ninguém rasga dinheiro, só se é maluco, né? Olha, a história do Omar Aziz também é fantástica, né? Porque o Omar Aziz diz, não, eu permiti que se passasse o filminho, porque para não suscitar essa discussão que a gente está tendo agora, porque senão a gente ficaria discutindo se pode passar filminho ou não pode passar filminho. É absurda, né? Uma justificativa absurda, porque, obviamente, alguém ia chiar, né, a respeito do filminho comercial. Foi um baita de um marketing aí para as lojas Havan, né? E você mencionou essa história do Renan, e agora, no fim da CPI, ele deu detalhes dessa conversa, né? Então ele fala, Freitas, se puder colocar aí na tela, ele fala aqui, ó, somos concorrentes de ideias, não inimigos. Aí ele fala assim, ó, tenho pregado que nós podemos ser concorrentes de ideias, mas nós não podemos ser inimigos pessoais. O nosso país é maravilhoso, agora é hora de bandeira branca, é hora de trabalhar. Eu não conheço praticamente nenhum senador pessoalmente, mas fui cumprimentá-los. Temos que olhar para frente. Aqui a declaração. É um homem de negócio, é um vendedor, é um empresário. Olha todos aqui. Estão ali, eu acho, hein? Não, mas espera aí, tem uns que são produtivos, né? Que você, assim, o Luciano Hang, que, veja, aqui a gente tá levando aqui um pouco com humor essa história. Aliás, você também falou, né, de levar com humor as coisas, que tá, enfim, num momento muito ruim para o país, com centenas de milhares de vítimas, um despropósito, né? Mas, assim, bobo ele não é, né? Bobo ele não é. Ele já está acenando ali, com um monte de gente que quer tê-lo como amigo, né? Por que será que se quer ter o Luciano Hang como amigo? Então, não deveria ter havido esse depoimento. Esse depoimento foi, aliás, foi só para efeito midiático. Tudo que o Luciano Hang, de tudo que ele é acusado, enfim, já indícios, provas e tudo mais que deveriam já ser analisadas pelo Ministério Público, e ponto final. Acharam que iam fazer o sujeito de bobo, né? Olha só, você falou, mencionou justamente. Não fez. Não fez. Não, e o pior, né? Para além justamente dessa questão mais irônica, né, dele usar para fazer propaganda, etc. e tal, nós temos uma questão séria, né? Porque ele, como um bom negacionista, que ele disse que não é negacionista, mas ele corroborou a narrativa bolsonarista, usou a pandemia para corroborar usou a CPI para corroborar essa narrativa. Então, o que ele disse? Criticou o lockdown, disse, eu nunca vi tanta idiotice. E aí disse que lutou para que a indústria e o comércio ficassem abertos na pandemia. Isso é um discurso ótimo para ele que quer ser candidato ao Senado. Ele vai ter voto, obviamente, porque tem gente que não quer saber. Aí ele disse, não sou negacionista nem sou contra a vacina, só que ele não tomou a vacina e incentivou o kit Covid, a distribuição do kit Covid. Então, assim, quer dizer, ele usou esse espaço para corroborar essa narrativa que é tão prejudicial à sociedade, que é responsável, inclusive, por esses 600 mil mortos que você mencionou. E aquilo que a CPI deveria ter questionado, ela não trouxe elementos novos, que é justamente o que você falou. Exato. Financiamento dessas fake news, né, o impulsionamento dessa narrativa. Mas então ele não foi confrontado com nenhuma acusação que mostrasse ali que ele cometeu, veja, crimes previstos no Código Penal de uma maneira muito, muito clara, muito, muito precisa. Então, de que adianta? Quer dizer, na verdade, você pega o que já existe contra o Luciano Hang e manda para o Ministério Público investigar. Ponto. Né? Não para fazer showzinho na frente da televisão. Porque você não vai fazer showzinho com o cara é melhor do que você.
Essa é a verdade. O cara é melhor no sentido do marketing, porque ele vive disso. Então, de fato, serviu como uma grande caixa de ressonância para atitudes irracionais e estapafúrdias diante da pandemia. Porque é aquilo, Cláudio, quando você... O que é preciso entender é que para o espectador, ainda que ele não seja bolsonarista, hein, ele olha o Luciano Hang e olha o Renan Calheiros, o Omar Aziz e toda aquela gente, fatalmente a simpatia dele vai para o Luciano Hang. Vai para o Luciano Hang. Sem dúvida. Que dá emprego, né? Que dá emprego, que é um empresário de sucesso, certo? Que está fazendo a defesa da liberdade de expressão, né? Assim, o discurso, digo, de superfície, né? Claro. É muito mais favorável a um Luciano Hang, eu digo, perante um certo público, do que em relação aos políticos que a gente conhece, né? Das raposas, todas que estão ali na CPI. Então, não foi produtivo isso, aliás, foi improdutivo.